celular. Bingo! Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sentando a Pua. Mais uma live aqui. Estamos aqui diretamente com o Jorge lá em Corinto, Minas Gerais, né? E estamos ao vivo agora aqui para todas as plataformas, para Facebook, YouTube e no X também, no Twitter. Então, Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Prazer estar te recebendo aqui. Seja bem-vindo. Eu agradeço muito, Luiz, pela oportunidade que nos dá para termos a oportunidade de mostrar a nível nacional e internacional os nossos pracinhas que saíram aqui desse centro do estado de Minas Gerais e foram combater em terras outras, em prol de ideais libertários. E foi com muita alegria que nós escrevemos esse trabalho aqui, ó, Eu Combati na Itália. Trabalho este que nós mostramos os pracinhas de Corinto e contamos a história de um pracinha, Alvino Ivo de Oliveira. E agradeço à diretora da escola que oportunizou-nos o uso desta sala e agradeço à equipe técnica, Janice, ao Jorge, à dona Pérola, ao Roberto, à Juliana. Agradeço aos alunos da escola que estão aqui a assistir, assim como os seus professores, e estamos abertos para esse diálogo, contando como foram os acontecimentos, os nossos pracinhas que estiveram na Itália. Uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Legal, Jorge. Queria dar uma boa noite também para a turma que se juntou a nós aqui. Deixa eu citar aqui a galera que botou mensagem aqui no chat. Raul Barreto Neto, que é membro do canal. Valdenir Azevedo. Sérgio Augusto Patané, que também é membro do canal. A Isalete Leal, que proporcionou aí esse encontro nosso com o Jorge Patrício, né? Ela que fez esse meio de campo aí, como sempre, a Isalete sendo a nossa embaixadora aqui do canal para assuntos febianos. O Agapito também, que está com a gente aqui. O Eduardo Rosa. O Jomar Giostre. O Márcio Albuquerque, que é membro do canal. O Enzo Din Agapito. Quem mais está com a gente aqui? Tá a Renate Porto Carreiro, que é sobrinha da Virgínia Porto Carreiro, é uma das nossas enfermeiras da FEB. O Luciano Delfino, diretamente lá de Goiás. E o Johnny Rezende, lá de Mato Grosso do Sul, também está acompanhando a gente aqui. E queria dar uma boa noite, já que, caímos aqui, deu uma caída lá no Jorge. Daqui a pouco ele está de volta aqui. Eu ia dar uma boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando a gente lá, então, ao vivo, lá na escola, lá no auditório da escola, lá, junto com o Jorge Patrício. Dá uma boa noite para todos aí que estão nos acompanhando, então, ao vivo lá no auditório, né? A gente sabe que programas ao vivo tem essas questões aí, muitas vezes a internet deixa a desejar e há quedas, né? Já aconteceu até comigo aqui, eu não consegui fazer a live por conta de quedas. Então, aproveitando aqui para falar para vocês por que não teve live ontem. Não sei se vocês lembram, mas eu comentei semana passada que a live seria na terça-feira, né? Ontem foi meu aniversário de casamento, gente. Ontem eu fui comemorar o aniversário de casamento, 26 anos de casado, a gente não faz duas vezes, né? Então, fui comemorar o aniversário de casamento com a esposa, com a família, com os filhos. Então, por isso que não teve live aqui na segunda-feira, mas voltamos à nossa programação normal. Semana que vem estaremos de volta na segunda-feira, assim como nas demais semanas. E sempre que tiver aí uma modificação para terça-feira, eu aviso para vocês aqui na semana anterior. Então, boa noite aí também para o professor Paulo Basso, boa noite.
Obrigado aí, gente. O pessoal está dando parabéns aí. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado pela força aí. Cristina Budi também chegando aí. Boa noite, Cristina. Membro do canal, diretamente de São Paulo, capital. Não erro mais, não tem mais, não erro mais, Cristina. Quem mais aqui? Obrigado, Ega Pito também. Obrigado, Valdenir, Johnny, o Eduardo Rosa. Renate, obrigado aí, gente. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Foi por uma boa causa, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo contato lá com o Jorge. Para ver por que ele não conseguiu voltar ainda. Só pode ser que tenha faltado luz também lá, né? Obrigado, Cristina. Obrigado também aí. Obrigado, Zalete. Principalmente para a Renata, né? Isso aí. Show. Isso, Luciano. Difícil durar. Mas assim, a gente. O professor Jorge Patrício entrou aqui com a gente. É ele? Vamos voltar para ele aqui. Estou tentando contato com ele aqui. Ainda bem que temos as modernidades aqui do WhatsApp aqui. A gente saber o que está acontecendo lá em Corinto. Vamos ver aqui. Deixa eu cortar meu áudio aqui, que ele mandou um áudio para mim aqui. Eu já volto já, pessoal. Então, para variar, 3 chances aqui para vocês acertarem o que aconteceu. Caiu a internet no local lá, caiu a internet no local ou caiu a internet no local. 3 chances para vocês acertarem aí o que aconteceu lá com o Jorge Patrício. Acabou de mandar aqui uma mensagem para mim e caiu a internet lá. Ai, meu Deus. Nosso país é realmente... Mas não posso falar não, porque a gente teve um caso aqui, não sei se vocês lembram aí, que a gente estava fazendo uma live com uma pessoa que estava diretamente de Londres e a internet caiu lá em Londres também. Então é que a gente fica muito dependente dessas tecnologias, mas também se não fosse ela, a gente não estava podendo trazer esses programas aqui semanalmente, né? Porque a gente traz gente de tudo quanto é canto do Brasil, de todas as localidades aí. Então, se não fosse essa tecnologia aí, a gente não tinha conseguido trazer tanta gente legal aqui, tantas histórias legais. Ia ser muito difícil, praticamente impossível a gente conseguir se não tivesse a internet para ajudar a gente nessas transmissões, né? Corinto é onde Paulo de Tarso pregava, né? É irmã, tá, o Luciano? Essa Corinto é em Minas Gerais. Falar de Coríntios da Bíblia lá é outra Corinto. Era lá na Grécia. Estamos de volta com o Jorge Patrício aí, diretamente de Corinto, mas não onde Paulo de Tarso pregava. Tá me ouvindo bem aí, Jorge? Uai, tudo tranquilo. Você viu que foi só invocar o nosso Santo Paulo de Tarso, o apóstolo, e as coisas resolveram. Isso aí. Salve pelo Luciano Delfino, lá de Goiás, que chamou o Paulo de Tarso aí, e aí a internet voltou. Eu falei aqui, estava falando aqui, quando você caiu, eu falei, bom, deve ter caído a internet. Já aconteceram outras vezes, o programa ao vivo tem essas questões aí, né? Mas eu estava dando uma boa noite aí, aproveitei para dar uma boa noite para a turma também que está aí acompanhando diretamente no auditório aí com vocês, né? Dar uma boa noite para essa turma aí que está na escola aí. Agradecer pela presença deles também nessa audiência aí, para esse nosso bate-papo.
Então, bora lá, bora o que interessa. Vamos começar a conversar sobre o livro, sobre o nosso veterano, sobre os pracinhas aí da região. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: se prepara que essa primeira pergunta aí é de praxe, que o pessoal já conhece. Saber como é que você se meteu com essa história da FEB? Da onde que surgiu essa paixão pela FEB? Você tinha parente veterano? Como é que surgiu isso, Jorge? Conta pra gente aí. Bom, quero, antes de te responder, agradecer a Isalete, pessoa queridíssima, que permitiu-me entrar e estar junto de vocês, a todos os convites desses estados brasileiros, que com certeza tiveram seus representantes no Corpo Expedicionário do Brasil. Sejam todos bem-vindos a essa noite e agradeço a oportunidade. Bem, em se falando da razão pela qual eu enveredei-me pelo assunto, eu vou ter que voltar quando eu era adolescente e papai ele era um leitor assíduo de todos os assuntos ligados à Segunda Grande Guerra. Então, lembro-me perfeitamente dele lendo jornais, ele comprando livros. Lembro que, assim que ele recebeu um livro comigo, A Batalha de Stalingrado, ele mostrou-me e falou: é para você ler. Ainda jovem, a preguiça era muito grande, e assim, não consegui ler o livro todo. O tempo foi passando, e em Corinto, nas solenidades de 7 de setembro, eu sempre via sendo chamado para o palco um senhor alto, forte, esguio, e levando consigo a titulação de Pracinha Brasileiro. Aí eu fiquei curioso e, por assim ser, procurei aproximar-me dele, visto que as famílias elas fundem-se. E conversando com o senhor Alvino, ele começou a contar-me, ele tinha alegria, prazer de contar como ele passou dias terríveis na Itália, nas linhas de combate, e mesmo assim ele conseguiu manter a sua fé. E ele sempre fazia questão de dizer que o que o trouxe de volta foi a sua fé, foi Maria Legal. Santíssima. Chegou num ponto que eu perguntei, seu Alvino, o senhor não gostaria de que escrevêssemos um livro contando a sua história? Aí ele disse, ó, João, eu gostaria sim, mas eu vou ver com os meus familiares. Os familiares não gostavam que ele tocasse nesse. E com uma possível razão, porque poder-se-ia, em determinado momento, abrir uma caixinha com alguns traumas mais pesados e a gente não sabe qual é a reação do nosso cérebro diante de determinados fatos, em especial fatos de guerra. As atrocidades vividas foram muitas. Aí ele falou: vamos escrever. A família percebeu que estava acontecendo algo diferente e um filho procurou-me. O que você está fazendo com meu pai? Falei: pergunte a ele. Ele falou: não é para relembrar nada de guerra. Falei, perfeitamente. Pergunte a ele. O que ele disser, acredite nele. Paramos com o projeto. Se o Alvino ficou assim, paramos com o nosso projeto e o tempo passou. Teve um dia que ele veio a mim. Ô Jorge, vamos escrever aquele livro? Vamos. Aí eu falei, vamos escrever esse livro da seguinte forma. Nós vamos encontrar nos lugares mais diferentes.
Então, passei a encontrar-me com o seu Alvino, com um gravador que eu tinha, dentro da igreja, matriz de Corinto. Depois fui para a casa de outros amigos, contemporâneos dele, e lá eu sempre gravava e sempre respeitando aquilo que ele queria contar. Eu nunca pedi a ele que dissesse a mim 1 milímetro a mais daquilo que ele queria contar, justamente pela precaução dos traumas trazidos. Porque, com certeza, o que a íris, o que as retinas daqueles olhos de pracinha viram nos campos da Itália, em Montese, em Monte de Castelo, realmente foram coisas traumáticas. E eu não queria trazer à fina flor do sentimento dele tais lembranças, né, que pudessem vivificar alguma coisa que levasse a saúde dele a caos. Legal. E assim fizemos. Escrevi o livro, agora o Luiz e caros espectadores, o que encantava-me é a veracidade dos fatos. Tudo que o seu Alvino contava-me, com detalhes, com datas, apesar da idade dele, eu tive a oportunidade de conferir com o Tyson, lá em Belo Horizonte, na Associação dos Veteranos, e tudo que Alvino me falava, conferia. Mas Legal. aí é a questão da verdade. A verdade, ela não tem caminhos outros, não é isso? Isso aí. Então, o Tyson sempre me recebeu bem lá na associação e a gente ia conversando e teve um episódio que eu achei fantástico, o seu Alvino contando que para subir em Monte Castelo, que foi uma batalha terrível para os brasileiros, falou que eles tinham metralhadoras que tinha que ter um arrefecimento de água pelo quanto que ela aquecia a ponta onde saíam os tiros, pela quantia de balas que saía. E eu coloquei aquilo, de certa forma, sob suspeição. Mas tem que ter um reservatório de água para esfriar o bico, a ponta dessa metralhadora. Fui à associação em Belo Horizonte. Por incrível que pareça, o Tyson mostrando-me o acervo que eles têm lá e ele explicou, mostrou-me lá essa metralhadora cheia de canos e falando, ela tinha que ser refrigerada a água. Então, assim, a verdade nunca ela encontra caminhos outros. E o seu Alvino, paulatinamente, foi me contando o quão ferrenha foi a Batalha de Montese, o quanto eles vibraram quando conquistaram Monte Castelo, aquele morro maldito, quando eles aprisionaram aquela companhia de alemães, o empenho da aviação dos nossos pilotos de caça, quando transformaram Castelo em um queijo suíço. Então, tudo isso me causa muita emoção, porque foram jovens sem treinamento praticamente nenhum, sem Verdade. costumes de guerra, chegarem em terras outras e fazer isso, aprisionar toda uma companhia de alemães. Então, nós temos que reverenciar esses homens de manhã, de tarde e de noite. E daí, eu parabenizo a todos vocês que fomentam esse assunto, porque, a bem da verdade, o brasileiro não valoriza esses nossos heróis como deveriam valorizar.
eu fico vendo as postagens. Eu tenho um amigo italiano, Alberto Trincanato. Então, quando eu o convidei para essa live, ele mandou-me uma foto dele em Pistoia, fazendo uma visita com os filhos dele, onde estão enterrados os nossos soldados, que lá foram sepultados. Então, assim, é uma história muito bonita e feliz daquele que a faz perpetuar. Eu, por sorte, eu tenho aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Aí, Tem um atraso. Veja, veja o poder dessas balas. Isso aqui esteve na Itália. Então, assim, isso aqui foi usado pelo nosso querido senhor Alvino. E eu pedi a ele até a permissão para usar a boina dele. Está havendo um delay, um atraso aí, então eu fico ouvindo tudo em duplicidade. Mas, então, é bom que escrevamos, que procuremos famílias daqueles que também estiveram na Segunda Grande Guerra. No livro Eu Combati na Itália, na segunda parte do livro, eu apresento os demais pracinhas de Corinto. Então, assim, nós tivemos o Zé Tibério, nós tivemos o Zé Patrício, nós tivemos o Otávio, nós tivemos diversos outros. Nós tivemos aqueles que não estiveram em campos da Itália, mas que ficaram guarnecendo as costas brasileiras. O Milton, Tenente Milton Faria, ele chegou assim com tanto trauma em Corinto que quando ouvia-se o espolgar de qualquer fogos adrianinos, ele rolava pelo chão, pela rua, onde ele estivesse, e sacava do parabelo dele e começava a atirar em todas as direções. Então, vejam, o Otávio, ele conseguiu um trabalho, porque assim que eles chegam, o governo Vargas acaba, desmantela a Força Expedicionária Brasileira. Então, alguns deles voltam em situação financeira muito precária. Então, muitos conseguiram seu trabalho na central do Brasil. Foi o caso do Otávio. Chegou num ponto tal de loucura que ele morreu louco por traumas de guerra. O Milton Faria, ele voltou com o corpo todo cheio de metais. Ele foi internado em hospital para colocar parafusos em seu corpo, em seu queixo. Então, ele volta ao Brasil todo mutilado. O senhor Alvino teve a sorte de voltar íntegro, só com as suas dores na alma. Agora, tem algo muito especial que eu acho interessantíssimo, que apesar de estarem vivendo aquelas cenas atrozes de guerra, eles ainda encontravam tempo para escrever cartas para seus familiares. Eu tenho uma carta aqui em mãos que o senhor Alvino escreve: Itália, 18 de março
de 1945. Bondoso tio João. Não vou ler a carta toda, vou ler o finalzinho. Quando ele diz assim, ó, eu até nem nunca pensava de ser tão feliz como eu estou sendo aqui. O pessoal italiano é muito bom. Então, a gente vê que ainda havia, apesar do ambiente hostil de guerra, havia a inocência, a fraternidade, o carinho para se pensar na família aqui deixada. E com relação, quando ele fala que o italiano era muito bom para eles, mas o italiano soube reconhecer o que o soldado brasileiro fazia para com eles, tirando da sua ração e oferecendo aos soldados, né, aos soldados não, ao povo italiano, que tinha já necessidades de alimentos. E o seu Alvino ele falava de uma forma bastante interessante, que os italianos falavam brasiliano, muito bono. Então, muita coisa da Itália ele trouxe consigo, o carinho desse povo italiano. E hoje faz-me feliz ver que as crianças italianas veneram, eles cantam o hino da FEB, eles cantam o hino nacional no dia em que comemora-se o encerramento da guerra. Eles têm lá, em terras deles, em terras italianas, placas que, carinhosamente, eles homenageiam nossos soldados. Aí nós temos a foto de senhor Alvino e isso. É bom que saibamos o seguinte: cada vez que fazemos um trabalho desse, a gente estará permitindo a história, a vida constante desses. Eles não serão apagados. E nós não podemos permitir que isso aconteça. É verdade, verdade. E eu acho importante também que cada vez que a gente fala de um veterano específico, quando a gente traz aqui os descendentes, no caso aí traz escritores que escreveram sobre esses pracinhas, a gente está dando rosto, a gente está dando personalidade a esse pracinha, porque muitas vezes a gente fala assim, foram 25 mil pracinhas e tal, né? Mas a gente não tem a dimensão de que um saiu de Corinto, o outro saiu do interior do Paraná, o outro veio do interior do Rio Grande do Sul, nunca tinham visto o mar, nunca tinham saído das suas cidades. A característica desses homens aí, que até o Durval Lourenço escreveu recentemente um livro chamado Guerreiros da Província, que é para mostrar exatamente que o Brasil era uma província naquela época, né? O povo era provinciano. Então, assim, a galera hoje pensa que a moçada mais nova, né? Com internet, com não sei o que você vai dar um clique, você vai do outro lado do mundo e tal. Naquela época era especificamente rádio e jornal, só tinha isso. As pessoas viviam basicamente dentro das suas comunidades ali, sem muito contato com outras localidades, né? Então é importante a gente dar rosto para essas pessoas, né? Seu Alvino, aí de Corinto, interior de Minas Gerais, atravessou o Atlântico, deixou família, deixou amigos para ir para a Itália defender o Brasil, né? Então ele não vivia no Rio de Janeiro, ele não vivia na capital do Distrito Federal, ele vivia no interior do Brasil, né? Então é importante a gente dar rosto. Exato. E um aspecto muito importante, já começa no desembarcar da Força Expedicionária, porque o Brasil é tão grande, os nossos irmãos brasileiros têm o seu biotipo de formas diferentes.
Sim. Nós somos um país que ele mescla a raça. E quando chega aquele navio, o General Mann e o General Mendes, em portos italianos, soldados de outras nações começaram a indagar, mas que povo é esse que está desembarcando aqui? Porque descia o loiro, descia o moreno, descia o negro, e todos falando um idioma diferente, todos falando a língua portuguesa e todos irmanados, todos abraçados num só ideal. Então, o brasileiro, de fato, além de ganhar nas batalhas, ele mostrou ao mundo a importância da nossa miscigenação, da nossa raça brasileira, e ela é toda igual em sentimentos, independente de credo, de raça ou de cor. O mundo viu isso na Força Expedicionária Brasileira. Ah, verdade, verdade. Isso aí também é um diferencial, porque é o que você falou. Eram brancos, negros, índios, mulatos, cafusos, caboclo, enfim, de tudo quanto é jeito, né? A gente já teve aqui, nós já tivemos aqui entrevistando não, batendo esse papo que a gente está batendo hoje aqui, já com o filho de um indígena que foi para a Itália, lá do Mato Grosso. Ou seja, era lá de Mato Grosso, o indígena saiu de lá da tribo para ir lutar nos campos de batalha. Já tivemos há pouco tempo atrás, a gente teve aqui a história do Kurt Huber, que era filho de alemães, era alemão, branco, olho verde, com biotipo alemão, botou a farda da Força Expedicionária Brasileira para ir para a Itália lutar contra, talvez, parentes, primos, né? Mas debaixo da bandeira brasileira. É exatamente isso que você falou. Olha, olha que interessante isso. E um outro aspecto interessante é que o Alvino ele sempre falava com muito carinho do Mascarenhas de Moraes. Ele sempre falava com muito carinho do Frei Orlando, que infelizmente morreu em terras italianas, vítima de um acidente. Então, assim, apesar de terem vivido tudo de ruim, de atrocidade, eles aprenderam muito e trouxeram para o Brasil visões diferentes do mundo. Isso foi muito importante para nós. Tanto que o governo brasileiro fica com medo da forma de agir depois daquela guerra dos brasileiros. E aí a forma como ele encontra de cercear isso foi matando a febre. Então, ele mata a febre porque acabou com aquela força unida. Cada um foi para seu canto, cada um foi para o seu estado, dissolvendo assim o aglutinar de ideais vistos em terras outras em prol da liberdade. Verdade. Me mata uma curiosidade. A gente falou do seu Alvino aí, nasceu em Corinto, né? E ele ele chegou a te contar aí, assim, quantos anos ele tinha quando ele foi, como é que foi essa ida dele para a Itália, como é que aconteceu a saída para a Itália? Foi voluntário, foi convocado? Como é que foi essa parte do começo da carreira dele na Força Expedicionária Brasileira? Contou-se, contou-se, ele morava numa fazenda aqui na Serra dos Gerais, é próximo a Corinto. E ele perdeu os pais em tenra idade. Ele perde a mãe aos 4 anos, Ixi, ele perde o pai aos 4 anos e a mãe ele estava com 12 anos. E ele foi criado até por parentes meus. O tempo passou, ele trabalhando na fazenda, vinha a Corinto em carro de boi, trazendo o que produzia na roça para levar o que se comprava
aqui no comércio para a fazenda. Quando ele completa a idade de alistar-se, ele faz o seu alistamento em Belo Horizonte. Então, ele alista, o tempo vai passando, logo começa essa questão de guerra no mundo. O que é que acontece? Ele começou a estudar e começou a fazer curso dentro do Exército para aumentar a sua patente dentro do corpo do Exército Brasileiro. Quando instala-se esse estado de guerra, aí ele veio calado a Corinto de trem, que era o único meio de transporte. Ele veio já sabendo que ele iria para a guerra. Ele veio, não falou nada com ninguém, que ele estaria indo para a guerra. Então, ele contou a mim que ele olhava a cada um como que fazendo uma despedida, porque ele poderia não. Então, ele vai embora para Belo Horizonte. Ele conta que quando a Maria Fumaça saiu da estação e lá na frente, na curva, ele olhava para o Monte do Carvalho, que tem aqui em Corinto, e deu o último adeus para aquele morro, despedindo de sua terra. Chega em Belo Horizonte, a coisa já havia mudado. Já tinha uma seleção de quem tinha um biotipo melhor, de acordo com as exigências dos norte-americanos. Então, de Belo Horizonte, aí eles vão para São João del Rei. Lá eles integraram ao 11º Regimento de Cavalaria. Fizeram um treinamento em São João del Rei. Aí é concedido a eles visitar os familiares. Aí ele volta a Corinto e aí, de fato, ele veio despedir-se. E de São João del Rei, aí eles foram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, já começaram a fazer treinamentos mais pesados, treinamentos já de guerra. E uma coisa que nunca ele deixou de lado foi a questão da fé. Então, ele conta que ele, religiosamente, aos domingos, ia à missa lá na Candelária. E Caramba. num desses ires à missa, um amigo dele, daqui da região, eu vou reservar-me em não falar o nome do distrito aqui perto, em respeito a esse cidadão, ele falou: Alvino, eu vou desertar. E o Eita. desertar seria transformar-se em uma quinta coluna. E senhor Alvino falou comigo: não faça isso, não deserte, não. Eu não vou morrer na Itália, eu não vou morrer na guerra. E Alvino disse: pois eu vou colocar os meus braços, eu vou colocar a minha brasilidade a serviço do meu país. E o amigo dele, da Igreja Candelária, já saiu para a estação Dom Pedro II, para vir embora. Alvino o acompanhou até a estação Dom Pedro II. Eles despediram-se e Alvino voltou para as dependências de onde eles estavam, aqueles soldados do Exército Brasileiro. E, de fato, ele embarcou para a Itália. Interessante ele contar que, quando eles embarcaram no navio, ele recostou naquelas camas de cano, né, de lona, cobertas com lona, e
muito calor, ele ficou só de camiseta e a sua calça. Quando ele percebe um movimento diferente, ele vai para o convés do navio e lá já estava apinhado de pracinhas, uns cantando, outros olhando a orla das terras do Brasil. Quando ele vê rebocadores puxando aquele monstro de aço, mar aberto. Quando aí ele contava, aí, Jorge, eu percebi a diferença, que eu senti que os motores do navio é que já estavam impulsionando. E aí eu olhava para a nossa bela capital do Rio de Janeiro e viu afastando-se de nossas terras e indo para a terra de outros combater, sem saber se voltariam. Então, assim, de relevância muito grande ver o sentimento, o que eles sofreram, os momentos e motivos de alegria que eles estiveram dentro da viagem, antes de chegarem à Itália, eles eram acompanhados por fragatas americanas. Havia essa pseudo-segurança para que aquele navio não fosse torpedeado por submarinos alemães. Então, assim, a história é fantástica. Nós não podemos deixá-la no esquecimento de forma alguma. Deixa eu ter uma pergunta aqui do Jomar aqui. Você falou do embarque, da partida. Você sabe em qual escalão que ele foi? Qual foi se foi primeiro, segundo, terceiro? Seu Alvino ele foi no terceiro escalão. Junto com o pai da Isalete, porque o segundo e o terceiro escalão saíram juntos, então foi junto com o pai da Isalete. Com o pai da Isalete? A Isalete. Pois é, Corinto estava lá perto de seu pai. Exatamente. Eu fico brincando com a Isalete que ela só convida, ela só convida para lá as pessoas que partiram no segundo ou no terceiro escalão. Fico brincando com ela. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Zé Cristóvão também sobre o treinamento no Rio, era em Realengo. Na verdade, eu acho que era em Jericinó o treinamento. Era feito em Jericinó, nos campos de Jericinó, que é mais ou menos ali na região de Bangu. Naquela região ali. Naquela região ali. Mas não era bem em Realengo, não. Era os campos de Jericinó. Se eu estiver falando besteira aí, pode me corrigir, fica à vontade. Se alguém aí no chat também quiser me corrigir, mas eu acho que era Jericinó, sim. Inclusive, os amigos que estão aí participando do chat, se quiserem acrescentar alguma coisa dentro da história do embarque deles, sintam-se à vontade. Muito bom. Mas ele quando ele embarcou, mas quantos anos que o seu Alvino tinha quando embarcou para a Itália? Ele era. Olha, ele devia ter seus entre 22 e 23 anos, porque ele é de 4/8 de 1920. Então ele estava 24, né? 23 para 24 anos, isso aí. 23 para 24. E ele deixou namorada, deixou noiva, deixou alguma coisa aí na região, ou foi. Ou não? Não, ele tinha, como bom mineiro, ele tinha sua namoradinha, né? Uhum. E segundo
segundo o que um dos filhos disse, eles não gostavam muito que ele comentasse a respeito da guerra, porque parece-me que algumas italianas encantaram-se por aquele mineiro aqui do centro das Gerais. Entendeu? Então, era um assunto mais proibido dentro de casa para que não voltasse lembranças femininas vindas da Itália. Então, deixa eu dar o meu testemunho do lado de cá. Eu já falei algumas lives aqui. Meu pai foi com 17 para 18 anos, né? Para a Itália, né? Foi pelo grupo de caça, ele foi com 17 anos. Então, você imagina um jovem de 17, 18 anos conhecendo o mundo e conhecendo as mulheres que tinham no mundo, né? Então, ele foi para o Panamá. Primeiro, eles foram fazer o treinamento no Panamá. Então, depois foi para os Estados Unidos. Depois foram para a Itália. Primeiro Tarquínio e depois Pisa. Então, eu tenho um pacotinho de fotos de moças com dedicatórias para ele, em italiano, em inglês, em espanhol. Por cada cantinho desse aí que ele passou, eu sempre fico brincando que talvez, se eu digo eu for a Pisa, eu posso encontrar um irmão perdido lá em Pisa. Talvez em Pisa, em Tarquínio. Porque ele não tinha, nessa época ele não tinha namorada, ele foi conhecer minha mãe quando voltou da guerra, então assim, não corre o risco de eu ter um irmão. Deixa eu botar aqui para o pessoal poder ver aqui em tela cheia. Se você ouvindo baixado no hospital, é isso? Passa pro outro lado, Jorge. Esse aqui é o Tenente Milton Faria. Tá. Já é outro. Ele num hospital lá. Ele voltou todo remendado, coitado. Caramba. Então, são pessoas que merecem o nosso respeito de todas as formas. Aqui nós temos o Zé Tibério, José Francisco Gonçalves. Também aí de Corinto. De Corinto. Nós temos... Agora, olha a ironia do destino. O Tyson, o Tyson pediu que o Zé Tibério o representasse no dia do lançamento do livro. Uma semana antes, seu Zé Tibério foi hospitalizado. E de lá ele só voltou, infelizmente, morto. Puxa Aqui nós vida. temos o Francisco. Esse não gostava. A gente o chamava de Chico Leite. Olha como eram novos os nossos soldados. Sim, menino, cara de garoto. Exato. Seu Chico Leite não gostava de falar no assunto. A função dele lá foi de municiador. Ele trabalhava como municiador. Mas ele não gostava de falar no assunto. A maior parte deles realmente não gostava muito de tocar nesse assunto, né? O Otávio. Agora é interessante. Aí, ó. Rendamos a você, Otávio, nosso respeito e nossa homenagem. E uma coisa interessante nessa seleção de fotos que você passou aí foi ver exatamente aquilo que a gente tinha comentado antes, a diversidade de cor, de raça, enfim, a miscigenação dos... A gente pegou, e olha que pegamos assim uma pequena porção
dos habitantes aí, né, que saíram daí de Corinto, né? Imagina quando a gente expande isso para o Brasil, norte, sul, centro-oeste. Imagina que a gente, né, no Nordeste, enfim, a diversidade maior que a gente ainda tem ao fazer essa seleção, né? Agora é interessante como as coisas crescem. Eu recebi hoje à tarde um telefonema do comandante do tiro de guerra de Escurvelo. Ele falando: senhor Jorge, eu estou lendo o livro do senhor agora. E nós vamos construir aqui em Curvelo um monumento, um memorial para os pracinhas. Como naquela época Corinto ainda era distrito de Curvelo, todos os que nasciam aqui em Corinto registravam em Curvelo. Então, querendo ou não, nossos pracinhas também são pracinhas de Curvelo. Então, ele quer conversar, ele vai vir a Corinto na quinta-feira para conversar comigo e ver como que nós podemos fazer esse projeto acontecer. E o mesmo eu acho que o senhor prefeito de Corinto deveria fazer lá na rua Expedicionários de Corinto. Seria uma justa homenagem. Luiz, tem como abrir a tela para ver quem está participando do chat? Tem. Você aí no teu computador, do lado direito aí, aparece as pessoas que estão no chat. Tem aí um. É porque você deve estar em tela. Chama a minha equipe técnica. Isso. Porque deve estar em tela cheia. Quando fica em tela cheia, para você aí, não aparece o chat. Então, quando minimiza a tela aí, fica menor a tela, aí aparece no canto esquerdo, no canto direito da tela, aparece ao vivo. Aí tem o ao vivo, aparece todo mundo que está comentando aí no chat, as pessoas que estão. Não aparece o nome das pessoas que estão, não, porque são as pessoas que estão comentando. Né? Quem está ao vivo, a gente. Porque eu sempre brinco aqui, ó, Jorge, que tem o pessoal que fica na coruja, né? Nós temos aqui os corujas, que é a galera que não comenta aqui no chat, mas está assistindo a live sem se pronunciar aqui. Sim. O pessoal fica tímido, às vezes, de mandar uma mensagem. Às vezes está vendo na televisão, e aí na televisão não tem como ficar mandando mensagem. Aqui tem uma pergunta de Agapito. Isso, que eu já ia botar aqui. Tem uma pergunta aqui de Agapito. Isso. Eles já foram carregados com equipamentos ou receberam tudo lá? Sem. Eles, como o vestuário nosso, para aquela situação, para aquele tipo de clima, era uma vestimenta muito tímida, quando eles chegaram na Itália, eles receberam uma vestimenta própria que foi fornecida pelo exército americano, porque os nossos pracinhas, eles ficaram sob o comando do 5º Exército Americano, que era comandado pelo general Mark Clark. Isso. Então, eles ficaram já com roupas mais confortáveis e mais próprias para o frio lá quando chegaram na Itália. E o armamento também foi recebido lá. A gente não foi armado, a gente recebeu armamento lá também fornecido pelo exército norte-americano, assim como você bem explicou do fardamento. O professor Paulo Basso aqui está perguntando o seguinte: como é que é possível adquirir o livro? Olha, eu gostaria de pedir a minha embaixadora, eu vou nomear a Isalete a minha embaixadora dentro dos assuntos febrianos. Muito bem escolhido. Quem quiser adquirir o livro, que
consulte a Isalete e, através dela, a gente envia o livro. Muito bom. Então, para quem não tem o contato da Isalete ainda, deixa eu botar aqui na tela, porque aí o pessoal já anota aí para poder. Aqui, ó, vou botar os contatos da Isalete aqui na tela, está aqui embaixo. Ó, contatos para aquisição: WhatsApp da Isalete, e-mail, Facebook e Instagram. Então, tem todos os contatos da Isalete aí, da Isalete Leal, que agora, além de embaixadora do canal, também é embaixadora do Jorge Patrício. Então, a Isalete agora está. Eu agradeço. E eu agradeço o carinho da Isalete quando ela escreve aqui, ó, excelente livro, leitura muito agradável, mais um livro sobre nossos heróis. Que emoções saber. E aí ela continua a escrever. Muito obrigado pelo seu carinho, Isalete. E você viu que ela escreveu heróis com o que a gente tinha comentado, com H maiúsculo. Exato. Heróis Exato. com H minúsculo, H maiúsculo. Nossos heróis são heróis, né, com H maiúsculo. Deixa eu te perguntar. Bom, aí o seu Alvino chegou lá na Itália, cruzou o Atlântico lá debaixo daquela tensão, né, de se haveria torpedeamento, se não haveria torpedeamento, né? E aí chega na Itália, o que ele contava do desembarque, da recepção dos italianos? O que ele contava dessa parte aí? Ele fala que, ao desembarcarem, aqueles outros corpos de polícia, não de polícia, de companhias de exércitos de outros países, olhavam para eles de forma desconfiável. Um povo todo diferente, branco, preto, azul, verde, amarelo, né? Então olhava com desconfiança. Agora ele fala que um ponto que marcou muito foi quando eles vão Mediterrâneo adentro em barcaças. Então ele fala que aquelas ondas muito grandes e aqueles barcos pequenos, quando se fala para aquele que estava dentro de um navio e de repente se vê dentro de uma barcaça pequena, naquelas ondas revoltas do mar, então ele fala que aquilo causou muito medo a muitos deles. Mas o interessante, um ponto que ele sempre dizia, eu sempre segurando nas mãos de Maria Santíssima. Então a fé dele era muito grande. E essas barcaças aí, todo mundo fala dessas barcaças aí. Meu pai comentava também mesma coisa, porque eram umas barcaças de fundo chato, então, para mar aberto, ela bate muito, ela balança muito. A gente tem nosso especialista aqui, o Raul Barreto Neto, aqui, que é especialista na Marinha, a gente já conversou sobre isso. Aquelas barcaças de fundo chato batendo no mar ali. Exato. O pessoal enjoava que era uma grandeza. O pessoal chegava em terra muito mareado, muito mareado. O nosso muito obrigado a Leda Lima do Carmo, que também está presente no chat. Muito bom. Aí, bom, aí ele foi, aí chegou na Itália, chegou lá mareado lá no porto de Livorno, deve ter chegado lá em Livorno, no porto, né, mareado. E aí, o que ele contava depois das peripécias em solo italiano, os combates, os deslocamentos, o que ele passou lá nos acampamentos? Isso. Tem um fato que é bastante interessante. Ele fala que saiu o comandante deles, montou um grupo para ir fazer uma vigília, tal qual os alemães vigiavam todos que passavam
por aquela linha ali nos Apeninos. Então, colocaram dentro daquele momento que eles estavam montando o plano para tomar Monte Castelo, então foram alguns soldados brasileiros e ele conta que eles ficaram em uma casa de pedra, toda de pedra, e eles ficaram na parte superior, então uma casa com 2 pavimentos. E um momento bastante frio, a alimentação só era levada à noite, aquela coisa toda escondida para que os alemães não os vissem. Então, em face ao frio, um dos companheiros acomete-se de gripe e a coisa foi piorando. E eles tinham que ter o silêncio. Mas os alemães percebem que tinha alguma coisa de anormal e vai uma patrulha alemã e os percebe lá. Então, o que é que acontece? Troca de tiro. E ele conta que numa troca de tiro desse momento, ele salta de uma janela de pedra e cai. Aí ele machucou-se, quebrou o braço, e aí ele só foi resgatado no outro dia. Ele teve que ficar sofrendo as suas dores, mas só foi resgatado no outro dia e que foi para o hospital. Então, assim, as histórias são muitas. Ele contava assim, com uma certa eloquência a tomada de Montese, e ele falava assim: Jorge, a batalha foi tão ferrenha que até a terra do cemitério foi revolvida, a torre da igreja caiu tudo. Então, foi uma batalha, ele falava sempre, foi a batalha, a meu ver, a mais sangrenta na Itália. Isso foi uma coisa terrível e conquistada basicamente pelos brasileiros. Sim. Agora, tal qual eu disse no início, eu nunca pedi a ele que abrisse todas as gavetas. Ele só contou aquilo que ele sentiu vontade de contar. Porque é muita coisa que viu e eu não podia explorar essas determinadas páginas que ele viu e sentiu. Não, com certeza. Não, é bacana isso aí da sua parte, assim, né? Respeitar essa parte dele aí, de que a gente sabe, né? Toda vez que a gente fala ou a gente fala com veterano, ou fala com filho de veterano, descendente de veterano, a gente sabe que muito poucos se abriam a contar essas histórias, porque é aquilo que você comentou, né? O que aquelas retinas viram ali, o que aqueles olhos viram, o que aqueles corações passaram lá na Itália, só eles só eles têm isso guardado na Olha que memória. legal aqui, ó. A nossa live está sendo vista nos Estados Unidos. Opa! Obrigado a Anísia, que é filha de Corinto e mora nos Estados Unidos. Então, thank you for watching, Anísia. Isso aí, thank you for watching us. Muito bom. O Gustavo aqui estava perguntando com quantos anos ele voltou. Quer dizer, você falou que ele era de 1920, né? 1920, né? Que o seu Alvino era da turma de 1920, né? Nascido em 1920, né? O meu filho, Jorge Patrício, filho, está aqui e comentou: sensacional, ótima entrevista. Obrigado, meu filho. Até quando caiu, apareceu o Jorge Patrício aqui, eu falei, ué, será que o Jorge... Mas depois é que eu vi que estava muito novinho ali na foto ali, não querendo dizer que você tá, né? Mas deu para perceber que não era a mesma pessoa pela foto ali. Aí imaginei que fosse teu filho. E na Europa também estamos sendo assistidos, lá na Europa.
Tem aqui a minha filha que está lá, a Janaína, ela está em Portugal e está Olha, assistindo lá a live. e a Janaína deve estar o quê? Umas 3 horas para frente lá, já deve ser de madrugada lá, madrugada em Ela Portugal. falou, ô paizinho, eu vou ter que colocar o meu telemóvel para despertar. Lá já é 1 hora da manhã, por aí assim. Pois é. Eu já fiz live lá com o pessoal em Portugal, já fiz live com o pessoal na Itália, e o Mário Pereira mesmo, que fez a live com a gente aqui, que é filho do Miguel Pereira lá, que tomava conta do Monumento de Pistoia, a gente fez uma live aqui que durou quase 3 horas aqui, ele estava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã lá na Itália, lá, eu falei, guerreiro você, hein? Muito bom. Então você tinha comentado que o seu Alvino era de 1920, não é isso? O Alvino, ele nasceu no dia 4 de agosto. Exato, ele nasceu no dia 4, tanto que o lançamento do livro foi no dia do aniversário dele, em 2007. 4 de agosto de 2020, de 1920. A data do Então ele nascimento. voltou com 25 anos. Né? Voltou com Menino. 25 anos. Menino ainda, É. Garoto. Muito bom. Agora tem um fato pitoresco. Tem um fato pitoresco. O senhor Alvino estava indo à fazenda dele, e no meio do caminho a polícia rodoviária deu o sinal. Ele parou, documento do senhor. Aí ele tirou a documento, mas a habilitação do senhor está vencida. Já há 2 anos, o senhor está brincando conosco? Aí o policial ao lado chamou primeiro, né? E falou: vem aqui. É um pracinha. Ele combateu na Segunda Guerra. É um tenente. Imediatamente, aquele policial que o interpelou prestou continência e falou: seu Alvino, vá cuidar das coisas do senhor. Quando o senhor tiver um tempinho, o senhor arruma essa carteira. Pode ligar. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito boa essa história, cara. Muito bom. Mas, assim, os nossos pracinhas, né, mereciam toda essa reverência, Com certeza. não só pelos policiais, mas como pela população em geral, né? Esse trabalho que eu tenho feito aqui, Exalete, enfim, a gente tem trazido aqui essas histórias exatamente no intuito de que mais pessoas conheçam, né? Mais pessoas possam conhecer. A gente está nas redes sociais aí, exatamente usando essa ferramenta poderosa que é a internet, né? Que eu sempre brinco aqui, é uma ferramenta para o bem e para o mal, né? Se você souber usar para o bem, olha só quanta coisa legal a gente pode compartilhar, né? A gente poderia. Eu estava falando aqui quando você caiu no intervalo que você caiu ali, que a internet deu uma apagada aí em Corinto. Eu estava falando exatamente isso. Eu falei: imagina se a gente não tivesse a internet, se a gente poderia estar conversando aqui contigo hoje, com a tua filha lá no Portugal assistindo, com a outra nossa amiga lá nos Estados Unidos, enfim, a gente está podendo juntar pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, né? E poder conhecer essas histórias que se não fosse pela internet, a gente estaria limitado só ao entorno de Corinto, ao entorno do Rio de Janeiro, ao entorno Então, isso é muito importante, a gente saber usar a internet, né? Porque ela sabendo usar, é uma ferramenta maravilhosa, né? Uma ferramenta que não tem. Deixa eu te perguntar. É uma ferramenta maravilhosa. E estamos vendo aqui 22 horas e. Oi. Pode 22h10. Não, eu ia te perguntar o seguinte: você Alvino contou mais alguma história que você lembre assim, que seja interessante lá dos campos da Itália, alguma coisa, talvez com os italianos, que ele tenha passado com os italianos? Com as italianas você já falou que dava problema com a família, então com os italianos, né?
falar com os italianos, com quem eles se relacionaram lá, em termos de amizade. Se alguém da família estiver assistindo, saibam todos que o nosso prezadíssimo herói, senhor Alvino, ele soube comportar-se na Itália como um bom mineiro, um bom brasileiro. Agora, tem um fato que é interessante: a religiosidade de Alvino era muito grande, tanto que sempre que ele contava, eles tinham aquelas folgas, ele ia às igrejas rezar. Tanto que ele, quando vem da Itália, ele trouxe um documento que foi dado pelo Papa a ele. Então, olha Sim. que interessante e que importância. Ele tem um documento, tinha, né? Já partiu, mas o documento existe, que foi dado pelo Papa. Então, eu acho isso bem interessante. Esse Agora, documento, meu pai trouxe também outros esse documento. casos são do, do, do dar alimento aos alemães. Tem um outro caso que ele contava, tem um outro caso que ele contava, subindo o Monte Castelo em momento intenso de fogo cerrado, eles, já sem munição, defrontam-se numa casa-mata com uns alemães. Então, eles sem munição, e um dos alemães acerta um amigo deles brasileiro. Aí, o que é que eles fizeram? Sem munição, eles levantaram o braço, o alemão entendeu aquele gesto e permitiu. Aí eles foram, pegaram o amigo que havia sido abatido, colocaram no ombro e desceram. Então, assim, apesar de todo o sofrimento, de toda a maldade, de toda a frieza de um soldado em campo de guerra, ainda há momentos de ternura, momentos de amor, momentos de fraternidade. Então, assim, foi muito bom ter ouvido o senhor Alvino, viu? Muito bom mesmo. Imagino, porque essas histórias são maravilhosas a gente poder estar contando aqui. Eu convivi muito com os veteranos da Força Aérea Brasileira, né? Tive mais contato por conta exatamente da proximidade do meu pai, aquela coisa toda ali, de ter sido da FAB também. Mas conversei com alguns, porque alguns veteranos da FEB iam nos almoços lá do grupo de caça, né? Então a gente fica maravilhado de ouvir essas histórias, né? De poder ouvir essa de primeira pessoa ali, de fonte primária, né? Quem teve lá no campo de batalha, quem viveu esse. A gente fizemos aqui acho que umas 4 lives com veteranos aqui, seu Anselmo, seu Nelson, enfim, fizemos umas lives com veteranos aqui, e é maravilhoso, né? Maravilhoso poder ouvir essas histórias. Acho que foi até mais de 4, porque a gente falou com dois do Rio Grande do Sul, falamos do Maranhão, falamos de São Paulo, falamos do Nordeste lá, enfim. Quem quiser depois dar uma olhada aqui, está na lista de lives aqui do canal. Eu sugiro dar uma olhada, são relatos maravilhosos, que a gente vê essas histórias aí que o Jorge está contando para a gente, que ouviu do seu Alvino, a gente tivemos essa oportunidade de ouvi-los, mais uma vez a internet propiciando isso para a gente, né, trazendo esses veteranos para conversarem com a gente aqui e contar um pouco dessas histórias deles para nós. Né? Exato. E, infelizmente, o que nos resta é assim, adeus aos nossos pracinhas, porque já são praticamente todos centenários. Né? O seu Alvino partiu
aos 101 anos de idade. E é uma pena não termos tido a oportunidade de tê-lo entrevistado. Não é? Sim. Pois é. Você vê, infelizmente eu não consegui trazer nenhum veterano da FAB aqui no canal. Não tive essa oportunidade de trazer nenhum. Trouxe os da FEB, mas da FAB eu não tive oportunidade de trazer nenhum para bater um papo com a gente. A gente perdeu o último agora, recentemente, dia 25 de janeiro desse ano, faleceu o último veterano da Força Aérea Brasileira, o João Rodrigues, aos 102 anos. Mas a família preferia que ele não se expusesse para fazer live, essa coisa toda, e como assim, você entende bem, respeitando esse desejo da família, né, eu não fiz esse convite a ele em relação em respeito à família, né? Mas ainda bem que algumas pessoas registraram as suas histórias. E vocês, sim, através deste canal, estão resgatando essas histórias, porque o tempo não irá apagar. Né? Tem uma expressão latina que diz veritas filia temporis, e nós não podemos, né? A verdade é filha do tempo. Essa verdade, ela vai caminhar tempo afora. A verdade dos nossos verdadeiros heróis, aqueles que saíram daqui com almas tão puras para combater em terras de outros em prol de ideais libertários. Em face ao tempo que já se faz exíguo, eu quero agradecer a todos que estão aí participando. Gente, muito obrigado a vocês. Jorge, o Túlio está perguntando aqui, o nome do livro é Eu Combati na Itália. Isso. O autor está aqui conosco, Jorge Patrício de Medeiros Almeida, é isso? Acertei? Jorge Patrício de Medeiros Almeida. De Medeiros Almeida, acertei. Então, ponto para o Rio de Janeiro. E a editora saiu por qual editora, o Jorge? Ele foi feito, amigo, numa gráfica, em Belo Horizonte. Quando você vai olhando aí, eu vou dizer para o Túlio o seguinte, Túlio, interessados no livro, aqui, ó, é contato com a Isalete. Está aqui os dados da Isalete, aqui, o telefone, o WhatsApp, o e-mail, o Facebook e o Instagram. Isso. A Isalete está de embaixadora aqui do Jorge Patrício para assuntos de vendas literárias. Então, tá que você pode falar com a Isalete. Interessante, viu? Você pode falar com a Isalete aí, que ela te dá as coordenadas, né? Tua filha mandou um comentário aqui, ó. A importância documental desse relato é enriquecer mais e mais a nossa história. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Juliana. Obrigado aí pelo comentário, né? A Kátia, lá do Instituto Montes, esteve com a gente aqui também, de Fortaleza. Aqui, gráfica e editora O Lutador. O Lutador. Muito bom. Mas a gente ainda tem aqui alguma coisa para mostrar aqui. O Jorge compartilhou com a gente aqui uns vídeos que estão disponíveis no canal dele, no YouTube. Eu vou deixar na descrição da live. Vai ficar o endereço do canal do Jorge, onde ele lá mostra na íntegra, em vários pedacinhos, são 5 pedaços, ele mostra na íntegra a solenidade do lançamento do livro, com a presença do veterano. O senhor Alvino estava presente no lançamento do livro, e aí ele gentilmente
compartilhou conosco aí esses vídeos. Eu fiz alguns pequenos cortes ali para a gente poder ter uma ideia do evento, né? Porque o evento em si dá mais de 1h30 de evento, então tem lá os vídeos para quem quiser acompanhar. Mas eu vou botar um pedacinho do vídeo aqui, aí se você querendo depois, você comenta em cima do vídeo. E agora nós vamos agora o Jorge está de capacete, agora ele vai trocou, agora foi para a guerra mesmo. Agora foi para a guerra mesmo. Então, vamos botar o primeiro vídeo aqui, que é o vídeo da chegada do seu Alvino no evento lá. Né? Achei bastante interessante a cerimônia da chegada do seu Alvino. Então, vamos botar aqui na tela para a gente. Vocês me dizem aí também, me dá um feedback, por favor, se o áudio tá bom para vocês, tá? Agora o sargento William Nascimento Dowsley, comandante do destacamento do tiro de guerra de Curvelo, para coordenar esse momento de emoção redobrada com a entrada do ex-pracinha Alvino Ivo de Oliveira. Escolta 7. Pode não. Faz. Em 2007, né, Jorge? Aí a entrada do seu Alvino. Isso. Com aquela banha que você tava, né? Exato. Exato, é ela mesma. Esse foi o primeiro videozinho ali, a chegada dele ali. Se eu voltar um pouquinho aqui, vocês vão ver o Jorge ali no canto esquerdo ali, ó. Tá o Jorge ali no canto esquerdo da imagem. Isso foi no... Conta pra gente onde foi isso aí, Jorge. Foi no... Essa cerimônia foi na Casa da Cultura em Corinto. Foi na Casa da Cultura em Corinto. O lançamento foi feito numa solenidade da Academia Corintiana de Letras, fundada por Jorge Patrício e Pérola Soares Gama. E nós fizemos o lançamento do livro em uma noite memorável na Academia de Letras. Nossa. Vamos botar o segundo vídeo aqui para a gente ver. Vamos viajar na história do senhor Alvino, que o escritor Jorge Patrício nos dá a oportunidade de conhecer. Sendo o mais importante dessa história, de tê-lo de volta ao nosso meio, depois desse grande combate. Agora, junto aos seus patrícios, e principalmente reintegrando a nossa sociedade juntamente com a sua família, vamos dar glórias à vida, pois dessa vez ele traz consigo o título de grande herói brasileiro. Parabéns, senhor Alvino, e obrigada, Jorge Patrício, por este grande presente. A partir deste momento, declaro aberta esta sessão solene. Obrigada.
Na sequência vai ter um vídeo, né, de uma pessoa fazendo declamando uma poesia, né? Nós convidamos agora o escritor, poeta e contista Antônio Dorgas para uma declaração sobre o tema de hoje. Eu achei muito bacana esse pedaço da solenidade. Falei isso com o Jorge. De Orlando Cavalcante. Gostaria de dedicar essa poesia aos filhos dos ex-combatentes que tiveram a sorte de poderem ter aqueles que seriam seus pais de volta daquela sangrenta guerra. Papai Noel, você que não se atrasa nas visitas anuais que faz à Terra, veja se traz de volta à minha casa o meu papai que foi lutar na guerra. Você que sabe mais do que a gente, que tem uma força sem igual, podia me dar este presente na noite milagrosa de Natal. Eu tenho o coração feito em brasa, e nessa hora triste em que lembrar eu venho, eu vejo que todos têm o seu papai dentro de casa, só eu, Papai Noel, é que não tenho. Ele partiu numa noite estranha, e da lembrança nunca mais me sai. Disse que ia lutar na Alemanha, e nunca mais eu vi o meu papai. Ele escrevia sempre, mamãe lia suas cartas, baixinho, devagar. Eu voltarei em breve, ele dizia, pois a guerra está prestes a terminar. Depois passaram-se muitos dias, muitos meses, notícia alguma do papai nos veio. Mamãe, na maior das agonias, esperava a mensagem do correio, mas nada vinha. O silêncio era completo. A razão, até hoje, eu não sei bem. Mamãe passou a vestir-se de preto e nunca mais sorriu para ninguém. Até que, ao fim da última batalha, só de lembrar o coração me dói. O correio nos trouxe uma medalha com as 5 letras da palavra herói. Papai Noel, por que me arranja essas histórias que a alma corrói? Se os pais, heróis, não voltam para casa, será que vale a pena ser herói? Papai Noel, meu santo e bom paizinho, meu coração te pede, sem revolta, vê se dá um jeitinho, me traga o meu papai de volta. E dormi abraçado ao retrato. Meu sonho plácido, infantil. Encontrei de manhã no meu sapato uma enorme bandeira do Brasil. Estamos aqui de... Eu tô falando para vocês aqui com o microfone desligado. Então falei, não disse nada. Eu estava falando, Jorge, que eu achei muito linda essa poesia, né, que o Antônio Doc falou aí, né? Imagina o coração do seu ouvindo isso aí, né? Você está me ouvindo, Jorge? Estou sim. Ah, tá bom. Estou sim. É uma poesia forte, né? Pesada. Mas muito bonita, muito bonita. Aí depois tem uma citação aqui que eu acho que é da... Me ajuda aí. Eu vou botar aqui na tela aqui. Me ajuda a identificar. Pode
Estamos Pode aqui colocar diante, que eu digo. em nosso presentes, tendo presentes em nosso meio. É Não da existe uma- poetisa e escritora Pérola Soares Gandra. Tá aqui junto contigo, criou a Academia Corintiana de Letras, é isso? Exatamente. Muito bom. Vamos seguir aqui. O senhor Geraldo Isso. Augusto da Silva, a quem enviamos nossos efusivos cumprimentos, e o senhor Alvino Ivo de Oliveira, nosso homenageado. Quantas e quantas vezes, percorrendo o nosso mundo imaginário, nos perguntamos: existem heróis? Existem poetas? E quantas vezes essas perguntas ficaram sem respostas no tempo e no espaço? Aqui e agora, por menor que seja nossa sensibilidade poética, Obrigado ao ou Antônio nossa Brige capacidade pela de vênia. sentir, de sonhar, sentimos diante de personagens encantadas de um livro, coloridas pelas mãos de um escritor poeta. Eis aí, como lenda viva, o senhor Alvino Ivo de Oliveira, aquele mesmo seu Alvino que divide conosco o seu cotidiano no meio das ruas, das praças, em nossa cidade. Ele, um herói que habita as páginas de um livro. Através de sua experiência nos campos da Segunda Guerra Mundial, o senhor Alvino se imortaliza como protagonista do livro do escritor Jorge Patrício de Medeiros, Eu Combati na Itália. Alvino Ivo de Oliveira não é um personagem imaginário, e sim um herói de fato. Nessa feliz ocasião, eu vejo resolvido meu questionamento de criança poeta. Sim, os heróis existem, e eu conheço um deles, de carne e osso, como qualquer um de nós. Concluo, então, que em nossas mentes ainda cabem realidades sensíveis. Que bom que no mundo ainda existem poetas e ainda existem heróis. Herói de verdade, como o senhor Alvino Ivo de Oliveira. Como o senhor que ilustra as páginas de nossa história com sua vida nos campos de batalha. Como momento. Eu achei interessante, né? Nesse vídeo eu achei interessante assim, o semblante dele, né? Enquanto ela falava sobre o cotidiano, sobre, né, ele tá ali no dia a dia. Né? Achei bacana essa parte. Ele sempre trouxe uma expressão tranquila. Ele sempre trouxe uma expressão tranquila. Vamos ver aqui os últimos 2 pedacinhos de vídeo aqui que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês. Combater as ferozes forças nazifascistas nos campos de guerra da Itália. Com certeza, muitas de suas lembranças desse tempo são tristes, causadas pelos horrores da guerra que presenciou e viveu. Mas felizes por ter lutado pela paz e pela liberdade, mesmo que através da guerra, arriscando por estes valores seu bem mais precioso, a sua vida. Liberdade e paz. Sim, senhor Alvino, o senhor lutou por elas na Itália. Seu testemunho
agora estará para sempre registrado nas páginas na memória de nossa história. E a Academia Corintiana de Letras reverencia e homenageia este corintiano ilustre, digníssimo pracinha da Força Expedicionária Brasileira, o senhor Alvino Ivo de Oliveira, que heroicamente lutou pela vitória da liberdade e da paz, valores eternos e sem fronteiras, lutou heroicamente nos campos da Itália. Parabéns. Eu acho que na sequência agora a gente vai ter os autógrafos. À noite, o momento dos autógrafos. E é o seu lado ali, né? Aproveitando também para assinar alguns livros, né? Exato, exato. Isso. Nosso muito obrigado a Marley, participando da nossa live. Marley Alonso. Cristina Abud. Renato Portocarreiro. Obrigado, Janaína, pelo comentário, né? Chegamos ao fim aqui dos nossos vídeos. Tem mais duas perguntinhas aqui. Tem uma do Luciano Delfino aqui, que ele pergunta para ti o seguinte: dos relatos e pesquisas que você fez para o livro, qual a situação que mais te impressionou? Bem, um aspecto que muito chamou-me a atenção, o qual eu disse, foi a capacidade da memória de Senhor Alvino com datas, com lugares, e isso, de início, eu ficava meio duvidoso, assim, pela lucidez como ele contava os fatos. Mas é a questão da verdade, né? Aquilo a gente repete 1000 vezes uma coisa só. E quando eu ia à Associação dos Veteranos em Belo Horizonte, então tudo se confirmava. Eita, o Jorge Então, travou para mim ou para vocês também, gente? Atenção de ver para colocar no chat aí, se foi só para mim ou se também travou para vocês aí. Senhor Alvino. Então, isso chamou-me muito a atenção. E a outra foi
capacidade dele, porque parece que ele ainda trazia consigo o cheiro lá de determinados pontos da Itália, o cheiro, a, a vida que ele teve em momentos tão seus, tão íntimos seus, lá nos campos de batalha. Então, ele narrava isso, por exemplo, quando ele, em Monte Castelo, ele falava assim que o cheiro de pólvora, aquela coisa viva no ar, você está entendendo? Eu estou pensando, meu Deus, como que isso ainda está tão presente nesse senhor? Então, ele narrava, eu ficava impressionado de ver isso nele. Entendi. O pessoal já respondeu aqui no. O pessoal já respondeu aqui no chat, travou só para mim mesmo. Para minha internet, dessa vez foi a minha internet que deu, Aí, que deu também uma picotada aqui também. Achei que tinha travado, mas só quem travou fui eu. O João Mar Jorge está perguntando aqui o seguinte: se ele lembra de qual batalhão do 11 ele pertencia? Qual o seu comandante de companhia, o seu pelotão na Batalha de Montes? Se ele chegou a comentar isso contigo. Olha, eu não tenho essa lembrança desse tipo de comentário, não. Eu lembro, por exemplo, ele falava de um amigo, assim que você fez essa pergunta, lembrei-me que tinha um amigo que era do Rio Grande do Sul. E eu lembrei-me isso aqui agora. Ele tinha um amigo bem próximo que era do Rio Grande do Sul. Então, assim, mas nome do comandante eu não tenho essa lembrança. Lembro muito dele falando a respeito do Zenóbio, do Mascarenhas, do tratamento do soldado americano para com o brasileiro, falando do Frei Orlando, você está entendendo? Mas não estou me lembrando de a quem ele subordinava. Assim. Mas no livro pode ter. No livro pode ter. Não, beleza, tá tranquilo. É muita informação. E às vezes essa informação tá só na folha de assentamentos aí dele, que deve estar disponível lá no 11RI, lá em São João del Rei, né? Então, isso aí. Até depois, se você tiver interesse, o Coronel Latifala tem um contato muito bom lá no São João del Rei, lá, para conseguir a folha de assentamento do seu Alvino. Ele provavelmente consegue isso aí para você, se você precisar. Sim. Muito bem, né? Eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui, a nossa meta de trazer essa história maravilhosa do seu Alvino, aí contada tão brilhantemente pelo Jorge Patrício aí, trouxe para a gente, junto com essa audiência maravilhosa que a gente está tendo aqui. Né? Só tenho a agradecer a tua participação aqui, Jorge, a tua disponibilidade de tempo, né? Eu sei que já estamos no avançado da hora aqui, mas te agradecer aí a tua disponibilidade de tempo para estar batendo esse papo com a gente aqui, tão enriquecedor. Agradeço muito o carinho de vocês. Corinto agradece de coração por ter nos colocado em momento tão oportuno a história de filhos aqui do centro das Gerais, que saindo daqui de forma tão inocente foram vivenciar momentos de horrores que somente eles sabiam dizer o que eles viram e viveram. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e que não permitamos que isso fique no esquecimento. Uma página tão bonita da nossa história. Muito obrigado a Isalete, muito obrigado ao Luiz, muito obrigado a todos que participaram dessa live.
aceitem de coração o meu abraço fraterno, abraço de um filho de Corinto, Febiano. Agradeço ao Jorge, à dona Pérola, ao Roberto, a Juliana Roberto, a Janice, a diretora da nossa escola, que permitiram-nos aqui estar. Nosso muito obrigado e boa noite. Legal, Jorge. Muito obrigado a todo também pessoal que acompanhou a live com a gente aí, está com a gente até agora aí, né? Em diversos cantos do Brasil e até do mundo. Agradecendo aí a participação de vocês todos aí, porque sem vocês a live também não existe, porque a participação da nossa audiência é importante, a gente poder ter aqui essa troca, por isso que o chat fica aberto aqui para as pessoas poderem fazer perguntas, fazerem comentários, né? E poderem expressar o que estão sentindo durante o nosso bate-papo aqui. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí aos nossos Ricardo... alunos que estão aqui, a nossa professora querida, está ali cansadinha, Edna Pena, e a você, Luiz, nossa despedida febiana. Até mais. Muito bom, muito bom. Agradeço aí também. Agradeço ao pessoal que está aí presente também, a todo mundo que está presente. E salve para o Rio Grande do Norte. Lá a gente estava lá com o Ricardo Michel aqui, botou Michel Arte aqui, está lá do Rio Grande do Norte. Se você gostou da live, pessoal, que está aí do outro lado, se você gostou da live, curte, compartilha, dá o joinha, manda para os amigos, bota nos grupos de WhatsApp, de Telegram, compartilha essa live para a gente poder mais pessoas conhecerem essa história aí do seu Alvino, contada brilhantemente pelo Jorge Patrício. Se você não gostou da live, também não tem problema, não. Dá o dislike, não tem problema. Manda para aquele seu vizinho que tem um papagaio que te acorda domingo de manhã cedo, gritando, aquela sua vizinha que anda de tamanco na sua cabeça no edifício. Mas manda, não deixa de mandar, não, porque vai que eles gostam de história de Segunda Guerra Mundial, de história militar, e eles também vão participar em breve com a gente aqui do canal. Legal, gente? Muito obrigado a todos aí, então. Uma boa noite para todos. Fiquem todos com Deus. Uma semana maravilhosa para todos vocês aí. Esperamos que semana que vem estamos de volta na segunda-feira, a partir de 21 horas, a gente volta ao nosso horário normal. Como eu expliquei, ontem foi aniversário de casamento, então o Jorge também, que gentilmente trocou de segunda para terça-feira aqui para a gente poder participar juntos nesse bate-papo. E ali ele vai terminando, mostrando ali a abraçadeira do seu Alvino. Muito bom. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. E até semana que vem. Jorge, mais uma vez aqui uma continência para ti, uma continência para o nosso veterano. Isso. E fiquem todos com Deus. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau aí. Meus respeitos.